Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Um excepcional dia a todos, uma excepcional quinta-feira. Vamos lá para mais um vídeo, mais uma analogia, onde eu pego um versículo bíblico e trago para o nosso dia a dia, onde que a gente pode aplicar ele no nosso dia hoje, trazendo para o contexto daquela época para o contexto de hoje em dia. Hoje eu quero trazer Mateus 7, versículo 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Aqui, Jesus está dizendo sobre o caminho correto e o errado. O errado que ele se refere ao caminho da perdição, do pecado que vai te levar à morte. Segundo as palavras, o pecado é o salário, a morte é o salário do pecado. Então, toda vez que você peca, você está se conduzindo à morte. Não à morte física, à morte espiritual. Não é que o seu espírito vai morrer, é a não salvação. É isso que ele está se referindo. E trazendo para o nosso dia a dia hoje, com toda vez que acontece algo com a gente tem duas opções, a porta larga ou estreita. Eu vou citar um, ou dois ou três exemplos aqui que sejam muito claros assim para o nosso entendimento. Se uma pessoa me agride verbalmente, eu tenho a opção da porta larga, revidá-la e agredi-la também. Ou eu tenho a opção da porta estreita, ir lá e perdoá-la, desconsiderá-la e entender que ela não está bem, ou ela não sabe o que ela faz, ou ela está com o coração tumultuado, logo a pessoa que se sente agredida vai agredir o próximo. Então, assim, nem estou trazendo o entendimento de entender o contexto por que aquela pessoa agiu assim. Vamos ficar só na superfície desse raciocínio, que é o quê? A opção da porta estreita, em perdoá-la, e a porta larga, que é revidar. E assim, vou citar mais uma opção. A pessoa cai um dinheiro do bolso dela. Qual a porta estreita aqui? Eu pegar o dinheiro e devolvê-lo. A porta larga, eu pegar esse dinheiro e ficar para mim fingir que eu não vi de quem caiu. E assim, a gente pode lateralizar esse raciocínio para todas as áreas da nossa vida. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal, relacionamento familiar, filhos, parentes. E aqui na teoria é muito fácil, só que na vida ali real, o que predomina diante do acontecimento ali? Os instintos, o ego, que aflora ali as emoções e atrapalha a gente ter um raciocínio lógico e pôr em prática o que a gente se propõe a fazer, estudando, tentando praticar. E o porquê isso atrapalha? Porque a gente ainda não tem a gestão das nossas emoções. Controle, isso não é possível, porque o instinto, as emoções, elas vão vir. O que vai diferenciar é a gente gerir ela da melhor maneira. Emoções, a raiz da palavra é movimento, é a ação que vai trazer aquilo, que é uma consequência. E se a gente souber gerir essas emoções, a gente não vai canalizar ela para a porta larga, que é para o pecado ou para o erro. Então, eu trouxe alguns estudos aqui relacionados ao que Jesus quis dizer com porta larga e porta estreita. Eu vou ir lendo aqui e contextualizando. A porta larga representa o caminho que leva à perdição. Perdição o quê? O pecado, aos prazeres da carne, que é vícios ou aqueles prazeres que é o quê? A emoção, eu vou fazer, eu vou me vingar. Isso também gera um prazer. Isso não é benéfico. Ele simboliza o caminho fácil, onde as pessoas podem viver como quiserem, sem restrições ou sem renúncias. Tem um termo que se usa, agora fugiu. A pessoa que só vive por prazer Caramba, podia lembrar essa palavra. Eu vou lembrar no caminho aqui do vídeo, depois eu trago. As pessoas que só vivem por prazer. Então, essas pessoas, elas só vivem normalmente pelos pecados, pelas perdições. A porta larga indica o caminho que muitas pessoas escolhem,
que é viver de acordo com os desejos da carne. Exatamente, prazeres mundanos. Só que existem os prazeres espirituais, que é a porta estreita, que é algo que você colhe a longo prazo. Os prazeres da carne você colhe de imediato, por isso que ela é tão atrativa. Este caminho não existe sacrifício, humildade ou dedicação. Então, você não precisa de esforço, é só viver. É só viver. Então, por isso que é tão fácil viver nesse caminho da porta larga. É um caminho onde as pessoas podem carregar a bagagem que desejam. A porta larga representa a escolha de viver uma vida focada no egoísmo e nos desejos pessoais. Quer dizer o quê? É tudo o que eu quero e não me importo com o outro, não me importo com as emoções do outro, com o que pode isso gerar na vida do outro. Isso não tem importância para quem vive na porta larga. Eu estou tentando lembrar que o termo que eu queria colocar é um termo que é usado muito em estoicismo, para as pessoas que só... O estoicismo é a pessoa se lapidar através do domínio próprio, do autoconhecimento. É uma filosofia à parte ali, é um nicho dentro da filosofia. E esse termo eu estou tentando lembrar, mas vamos lá, antes do final do vídeo vai vir. Então vamos lá para a porta estreita. A porta estreita representa a entrada na vida eterna. Na vida eterna e na salvação. Que é o quê? Você salvar a sua alma através do domínio próprio, da sua própria evolução. E para essa evolução, nós precisamos fazer o bem e não o mal. Precisamos ajudar ou não punir. Precisamos perdoar e não julgar, não condenar. Ela simboliza a fé em Jesus como o único caminho para a salvação. Porque quando você escolhe a porta larga, você está alimentando outros deuses. Que outros deuses? O deus do materialismo, do benefício próprio, do agora, do dinheiro, do eu acima do outro. Então, não é possível, segundo a palavra, você amar dois deuses. Quando você ama um, você despreza o outro. Quando você prioriza um, você deixa de lado o outro. Não é possível servir a dois deuses. A porta estreita indica o esforço que precisamos fazer para entrar no reino dos céus. Seguir a fé e os ensinamentos de Deus exige sacrifício, humildade e dedicação. Então, toda pessoa que vive por prazeres, por esses prazeres mundanos, ela não se sacrifica por nada, ela não tem humildade, pelo contrário, ela tem arrogância, prepotência, e ali não há dedicação, é só fazer. Não tem dedicação, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo, não tem dedicação, não, eu vou seguir esse caminho aqui porque eu acredito que ele vai me levar aonde eu quero. Aquela pessoa que vive sem essa dedicação, ela vai por onde os desejos a levam. Eu quero aquilo, agora eu vou naquele caminho, eu quero aquilo, eu vou... Então, aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E quando você está em qualquer caminho, isso indica que você está vivendo por prazeres, não por meta. A largura da porta não tem a ver com quem pode ser salvo, mas com a dificuldade de permanecer no caminho certo. Então, exatamente o que eu estava falando, aqui está completando. Você entrar no caminho certo é o caminho que vai te levar à salvação da sua alma e da evolução do seu espírito. E muitas das vezes a gente se desvia desse caminho por prazeres momentâneos. Igual eu citei situações de pessoas que vivem em prazer. Existe um termo que é usado que explica um pouco sobre isso. A pessoa que peca ou a pessoa que está em pecado. Porque a gente chegou a esses questionamentos através, poxa, mas a pessoa que reconhece Jesus como seu único salvador, ela está perdoada, ela será salva. Mas todo mundo continua pecando. Aí vem essa explicação. A diferença é quem peca e volta para o caminho, é aquela que vive em pecado. Qual a diferença? Se você pecar, poxa, eu fiz algo de errado
E quando eu estou em Cristo, ali eu sou trabalhado, eu tenho o auxílio do Espírito Santo, de Deus nos instruindo através da nossa consciência, das nossas intuições. Então ele vai nos alertar: peraí, isso daí está errado. Aí você para, olha, realmente está contradizendo o que a palavra ensina. Então eu paro com isso, me redimo, se possível, e volto para o caminho correto. Se eu não escuto essa voz, normalmente é porque eu estou vivendo em pecado. Eu peco e continuo fazendo aquilo. Então, aí sim eu perco, eu me desconecto do Pai e entro para o caminho da perdição. E é necessário ter uma relação próxima com Deus em meio à fé em Jesus, admitir o próprio erro, aceitar o sacrifício de Jesus e viver conforme a palavra. Exatamente o que eu falei. É necessário ter uma relação próxima. Para quê? Eu incorrendo em erro, ele me induza, me instrua que eu estou no caminho certo para mim voltar para os trilhos do trem, vamos usar esse termo, né? Porque a gente se engana muito, o corpo, nossa alma, ela tende para os prazeres da terra, normalmente. A porta estreita representa abdicar do egoísmo, ser humilde e obedecer a Deus. E para que eu obedeça a Deus, eu preciso estar em conexão com Ele. E qual a conexão que me gera Ele? Um coração puro, limpo, sem mágoa, sem ressentimento, sem vingança, sem ódio. Todos esses sentimentos, todas essas emoções negativas me fazem desconectar com Ele, logo eu descambo para o caminho da porta larga automaticamente. É claro que há momentos, igual você me perguntar: pô, Alisson, se você consegue ver assim? Uma boa parte do tempo sim, mas em alguns outros momentos eu me pego com mágoa, com ressentimento. Só que quando eu identifico isso, eu prontamente eu paro e peço ajuda em oração. Peço para que Cristo, Espírito Santo e Deus me auxilie, me ajude a me livrar desse sentimento que não provém de mim, não provém dele, quer dizer, provém de instintos da carne, de desejos próprios, e eu peço para que ele me ajude e por um passe de mágica, não é passe de mágica, né? Não é instantâneo, mas eu consigo me reconectar com ele e higienizar o meu coração, tanto que a própria palavra diz que peça para que a gente guarde o nosso coração como uma criança recém-nascida, que ele requer muito cuidado, porque senão ele se contamina com as coisas que acontecem, com as injustiças, com as adversidades do nosso dia a dia. Só que como a pesquisa que indica, para percorrer no caminho da porta estreita, é preciso abdicar, deixar do ego de lado, ser humilde e obedecer a Deus. Isso é desafiador, mas é recompensador também. Esse que é a reflexão que eu queria deixar para o dia de hoje, que toda vez que a gente se deparar com uma dúvida, a gente olhe para ela analisando qual é a porta estreita, qual é a porta larga. O que a palavra mistura em relação a essa diversidade, que aí a gente consiga escolher a porta estreita. É claro que não é fácil, mas que mediante a isso a gente consiga pedir ajuda a Deus se a gente estiver emocionalmente abalado ali, com instinto à flor da pele, que é natural, mas que a gente consiga pedir ajuda para que a gente tenha a instrução correta do que fazer, de como se portar diante de uma adversidade. Queria desejar um excepcional dia a todos. Lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.